Fala, turminha aí do oitavo ano, beleza? Hoje nós vamos começar a nossa aula de artes, onde nós vamos ver aí mais detalhes sobre o teatro, tá? Nós vamos aprender, rever alguns conceitos sobre teatro e nós vamos também ver quais são os elementos que vão compor o teatro, que é muito interessante. Vamos lá então, a gente vai começar aí na página 21, vamos até a página 24 hoje, então vamos começar a leitura. O teatro. Vimos que a palavra teatro é originária do termo grego theatron, que é derivado dos verbos ver e enxergar, e significa lugar onde se vê. Então aí o significado, a origem da palavra teatro vem do termo grego theatron, que vem aí, que significa ver, enxergar, lugar onde se vê. Então a ideia do teatro é que você possa assistir a uma peça. Então é muito curioso que o significado aí da palavra teatro, ela tem essa origem de ver, de enxergar, de assistir. Uma boa definição dessa arte é representada pela frase: a finalidade de representar, tanto no princípio quanto agora, era e é oferecer um espelho à natureza, mostrar a virtude seus próprios traços, a infâmia sua própria imagem e dar à própria época sua forma e aparência. Aí é Hamlet, William Shakespeare, ele dizendo isso, da importância do teatro, como que o teatro ele envolve a gente. Porque os atores que estão lá representando a peça, eles vão representar um personagem, eles vão contar uma história para a gente. Então, tanto para aquela pessoa que vai encenar, quanto para quem vai assistir, acaba sendo envolvidos naquela história. E é muito interessante o que o teatro nos proporciona. Também vimos que o teatro se manifesta de várias formas e em várias épocas. Dentre essas manifestações, temos o teatro de repertório, que é importante para contextualizar o teatro de grupo. Historicamente, os repertórios começaram a existir quando as companhias teatrais adquiriram certa independência econômica e organizaram seu repertório de modo a orientar o público sobre as características dos espetáculos por elas produzidos. A expressão teatro de repertório é utilizada para designar uma coleção ou um conjunto de elementos de um mesmo gênero. Do ponto de vista teatral, ela assume as seguintes definições. Então aí a gente está vendo aí o teatro de repertório. O teatro de repertório é que vai designar uma coleção, um conjunto de elementos que vão compor um teatro. Porque o teatro ele não é feito de uma pessoa só, ele é feito de várias pessoas. Então, o conjunto todo, para que o teatro esteja 100% pronto, vai precisar não só de atores, mas de outras pessoas que vão ajudar a compor esse teatro de repertório, que é o teatro em que se concentra o maior número de pessoas para se fazer uma peça teatral. O conjunto de obras teatrais representadas por uma companhia ou um grupo, então está falando aí o que seria um teatro de repertório, um conjunto de obras teatrais representadas por um grupo de pessoas, tá? O conjunto de obras de um mesmo estilo ou de uma mesma época, o repertório romântico, naturalista, por exemplo. Então, geralmente, o grupo ele vai encenar de acordo com o tema. Então, vai ser um repertório mais dramático, um repertório mais romântico. Então, é o grupo inteiro que vai estar recriando essa história para que as pessoas possam assistir. O conjunto de peças desempenhadas por um intérprete num determinado período, um edifício teatral marcado pela renovação constante de sua programação, em oposição àqueles com longas temporadas. Então aí está falando que é um conjunto de peças também em que um ator vai interpretar durante um período de tempo, tá? E um teatro de repertório também é um edifício onde que existe o teatro e lá vai ter uma programação, inúmeros outros teatros para manter aquela programação mais regular, com vários temas diferentes, e isso para atrair o público para assistir. Essas definições são importantes para que ajuda a entender o surgimento de novas companhias de teatro brasileiras, desde o começo do século XX até o século XXI. Entre elas, Teatro Brasileiro de Comédia, o repertório comportava um drama, uma comédia ou uma peça moderna, que podia ser de vanguarda ou não. O objetivo era alcançar diversos públicos simultaneamente ou oferecer ao mesmo público diferentes atrações durante um curto espaço de tempo. Então aí, o primeiro
o primeiro teatro de repertório que surgiu foi em 1948, Teatro Brasileiro de Comédia, tá? Depois, em 1960, veio o Teatro Oficina, que é um grupo que levava suas criações com o intuito de arrecadar fundos para a reconstrução da sua casa de espetáculos. Então, o Teatro Oficina, eles criavam peças teatrais para arrecadar dinheiro, para eles construir o próprio teatro para eles apresentarem, tá? Em 1980, a Companhia Estável de Repertório, criada por Antônio Fagundes, essa companhia criava espetáculos notáveis que eram apresentados por um curto período, em alternância com diversas produções. Aí, gente, a Companhia Estável de Repertório foi criada pelo ator Antônio Fagundes, tá? E essa companhia, ela vai recriar várias peças teatrais em um período de tempo bem curtinho. Isso para instigar as pessoas a irem assistir as peças teatrais. Panorama de Teatro Brasileiro, 1990, realizado por Eduardo Tolentino de Araújo e o grupo Tapa. Ele criava peças de autores brasileiros desde o século XIX, que eram organizadas em ordem cronológica e tinham o intuito de reconstruir o pensamento crítico sobre a história das classes sociais no Brasil. Olha só que interessante. Então aí, ó, o Eduardo Tolentino e o grupo Tapa, eles já pegavam essas peças de autores brasileiros desde o século XIX e organizavam de uma maneira cronológica, né? Isso tudo para fazer com que essas histórias fossem contadas, e são histórias que mostram histórias da evolução das classes sociais no Brasil. Então é bem interessante aí. Companhia dos Atores, a partir de 1990, é uma companhia carioca que está em voga até hoje, ela existe até hoje, viu gente? Lá no Rio de Janeiro. Ela alia a linguagem autoral do diretor Henrique Dias a uma equipe permanente de atores, que se reúne eventualmente com um dramaturgo para produzir espetáculos em que a qualidade sustenta a experimentação. Essa Companhia dos Atores ela é importantíssima até hoje, ela é uma grande formadora de atores e atrizes no Brasil, e que a gente percebe que, se ela existe até hoje, é porque a escola ela é muito boa e ela realmente prepara os atores e as atrizes para grandes espetáculos no Brasil e até no mundo, tá? Aí nós temos outros também conhecidos, ó, a gente tem um grupo Galpão, que é maravilhoso, viu gente? Sensacional. A gente tem os Satiros, o Folias da Arte, Cemitério de Automóveis, Teatro da Vertigem, Parpa-Patões, Patifes e Paspalhões, Trupe de Atmosfera Nômade a partir do ano 2000. Então criaram uma prática de teatro denominada mostra ou panorama, que alternavam, em um mesmo período e local, os espetáculos já produzidos com maior representatividade. Então, aqui no caso, essa prática de teatro que vai surgir a partir do ano 2000 são são espetáculos em que eles vão se alternando no período do tempo, isso tudo para atrair a atenção do público. Hoje em dia, em BH, a gente tem mostras de teatro que é praticamente de graça. Isso é uma forma para popularizar o teatro no Brasil. Então isso é muito bacana porque dá acesso para todo mundo assistir a uma peça de teatro. Teorizando. Agora que você já estudou a origem do teatro, desde a antiguidade até o século XXI, vamos explorar os elementos que constituem uma peça teatral, mas ficam nos bastidores. Cenário, figurino, maquiagem, iluminação, sonoplastia, direção, dramaturgia e produção. Para a execução de uma peça de teatro, seja na Grécia Antiga ou no Brasil do século XIX ou XX, alguns elementos são essenciais. Antes da realização de uma peça, muito trabalho é feito nos bastidores, ou seja, muitas etapas acontecem bem antes de uma peça estar pronta. Essas etapas envolvem a união de muitas pessoas que muitas vezes nem aparecem em cima do palco, mas são extremamente importantes para a realização de um espetáculo. Assim, é necessário definir vários itens, como cenário, figurino, a maquiagem, a iluminação, sonoplastia, direção, dramaturgia e produção. Sem todos esses itens, uma peça de teatro não vai existir. Observe a seguir mais alguns detalhes sobre esses elementos. Então, para que um teatro possa realmente existir, a gente vai precisar de todas essas etapas aí, ó. Cenário, figurino, maquiagem, iluminação, sonoplastia, direção, dramaturgia e produção. Tudo tem que ficar perfeito para que a peça de teatro possa sair, tá? Vamos ver um pouquinho aí, ó. Primeiro que tá aí a cenografia. O que é a cenografia? Cenografia é a criação de cenários. O que é o cenário? Vai ser o fundo onde vai ficar o palco.
Por exemplo, se o teatro vai contar uma história numa zona rural, então o cenário vai ter que ter, por exemplo, uma pintura de uma fazenda, uma pintura de um boi, de uma vaquinha. Então o cenário ele vai compor, ele vai ajudar a construir a história, porque as pessoas possam saber onde, em que lugar está se passando a história. Entenderam? Então a cenografia, que é a construção do cenário, isso é muito importante. Qual é o objetivo do cenário? Ambientar e ilustrar o espaço e o tempo a fim de materializar o imaginário e aproximar o público da representação. Então o público ele vai bater o olho no cenário e ele vai saber aonde que a história está se passando. Tá? O segundo aí é o figurino. O figurino é muito simples. O figurino são as roupas, né, gente? Então quais são as roupas que os personagens vão ter que vestir? Às vezes a peça teatral é uma peça lá do século XIX, então as atrizes têm que correr atrás de vestidos femininos do século XIX. Os homens, qual o estilo de roupa que existia no século XIX? Era um terno com cartola? Então, quer dizer, o figurinista é aquela pessoa que é especializada em roupa e ela tem que correr atrás desse figurino para fazer o teatro acontecer, porque cada personagem tem um estilo de roupa diferente. O terceiro aí é a maquiagem. A maquiagem é essencial, porque a maquiagem vai definir muita coisa também, né? Às vezes a maquiagem vai mostrar que o personagem está doente, que o personagem ganhou um tiro, né? Que o personagem está ali machucado. Então a maquiagem que vai ajudar a compor a história ali diante dos personagens. O próximo aí é a iluminação, porque a iluminação ela é muito importante também, né? Às vezes a iluminação ela tem que existir no exato ponto, no momento mais importante da história que está sendo contada ali no teatro. A iluminação pode ser colorida, a iluminação pode ser num tom mais escuro, né? Às vezes vai se contar uma história de terror ali no teatro, então a luz tem que ser mais baixinha, não pode ser uma luz muito iluminada. Então tudo depende do contexto da história que está se passando, tá? Sonoplastia. Sonoplastia é que tipo de música que nós vamos colocar ali. É uma música de tensão, uma música de terror, uma música mais alegre? Então a sonoplastia é o som. Quais são os sons que vão ser colocados na peça teatral, tá? A direção é o diretor. O diretor é ele que vai coordenar o teatro inteiro. Então ele sabe o momento exato como cada atriz e ator vai entrar em cena, vai falar, vai dizer as falas, vai encenar para todo mundo. Então é aquele que vai coordenar o teatro inteiro, tá? Dramaturgia. Dramaturgia, gente, tem um dramaturgo. O dramaturgo é ele que vai criar o texto, tá? Ele que vai criar o texto para dividir para todos os componentes do teatro, para que cada um possa estudar ali a sua fala. Então, o dramaturgo é aquele que vai escrever o texto da peça teatral, tá? E a produção é aquela pessoa que vai correr atrás de pessoas que podem ajudar de maneira financeiramente dizendo a produção do teatro, porque a produção do teatro exige dinheiro, você tem que correr atrás de muita coisa, às vezes você tem que comprar determinada peça para compor ali o cenário, que nada é de graça. Então a produção ela tem que correr atrás desses itens para ajudar a montar o teatro, tá? E aí, olha, só que interessante, a gente tem aí algumas atrizes famosíssimas, a gente tem aí, ó, Fernanda Montenegro, a gente tem a Laura Cardoso, que trabalha até hoje, né, gente, nas novelas da Globo. Então a gente tem aí grandes atrizes. A gente tem aqui mais abaixo a Eva Vilma. E temos várias outras também. Olha aí que bacana, ó. Tônia Carreiro. Temos várias, gente, várias. E aí a gente tem aí, ó, uma pesquisa para vocês. Pesquise sobre alguma peça de teatro e descubra como ela foi feita. Busque informações sobre a cenografia, o figurino, a maquiagem, iluminação e sonoplastia. Traga essas informações na próxima aula e compartilhe-as com seus colegas. Essa questão aí, que está na página 24, é essa questão que vocês vão ter que escrever para mim na postagem do Senec Digital, tá? Dá uma procurada numa peça teatral brasileira e tenta descobrir como é que ela foi feita. E as informações que vocês encontrarem, vocês vão postarem no Senec Digital, tá bom? Obrigado, viu, gente?
Podem entrar em contato para qualquer dúvida. Muito obrigado.